Então, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre o tempo e o clima. Esse slide, eu vou precisar que vocês imprimam e colem no caderno. Todos os slides que a Pro está mandando é para imprimir e colar no caderno, tá? Quem achar que o slide fica muito grande, pode imprimir em tamanho reduzido e colar para vocês consultarem. Até porque no próximo rap da semana que vem, vocês vão precisar das informações que estão nesse slide, para poder responder as questões, ok? Inclusive, eu vou tirar algumas questões para a atividade avaliativa também. Então, vamos lá. Então, vamos falar hoje sobre o tempo e clima. Qual que é a diferença entre... Pessoal, tem gente que está fazendo outra coisa, ao invés de... Se eu ver que está fazendo outra coisa, eu vou tirar da aula. É para prestar atenção aqui. O conteúdo está na tela do celular ou do computador. Por que estão mexendo com outra coisa? A diferença, então, entre tempo e clima. Quando eu digo assim, hoje choveu muito, faz muito frio nessa região durante essa época do ano. Puxa, quanta neve tem por aqui. Essa região parece um deserto, quase nunca chove. Então, quando a gente fala frases como essa, a gente está falando de situações que são referentes tanto ao clima quanto ao tempo. Mas você sabe dizer qual que é a diferença de clima e tempo? Quem sabe me dizer a diferença entre clima e tempo? Vocês estudaram sobre isso no ano passado, não estudaram? O clima é quando chove, o clima é quando chove. Tipo, durante o dia choveu, por exemplo, é isso? E o tempo é como que está. Tipo, o céu está nublado. É exatamente. O clima, ele é algo mais fixo. Para a gente determinar um clima, a gente precisa observar alguns fatores durante 30 anos de uma determinada região. Então, para dizer que aquela região tem tal clima, eu preciso observar por pelo menos 30 anos todos os fatores de umidade do ar, as precipitações, a quantidade de chuva, deixa eu ver o que mais. A temperatura. Então, tudo isso por 30 anos. Precisa ser uma série de sequências, né? Tem que ter uma sequência de temperatura, de umidade do ar, para eu determinar, então, um clima. Regiore, para de estar mexendo. Regiore, Maria Eduarda e Guilherme. O que você está mexendo aí, Guilherme? Põe em cima da mesa. Tá fazendo? Aqui, ó, mas eu estou falando com vocês aqui, não tem que estar escrevendo nada agora. Regiore também, olhando para a tela do computador. Que não é aí. Então, o tempo, ele é um estado momentâneo da atmosfera, né? E já o clima, ele é um conjunto fixo dessas variações do tempo. O tempo é algo passageiro, como disse o Regioli. Hoje o tempo está chuvoso, está nublado, está frio, está quente. Às vezes, no verão, a gente pode ter dias que são mais frios, dias que são mais quentes, dias que são chuvosos, né? E o clima já é algo mais permanente, que dura uma determinada quantidade de tempo, dura um tempo maior do que um período maior do que o próprio tempo, né? Então, quando eu digo, por exemplo, onde está chovendo, eu estou me referindo ali ao tempo. Agora, quando eu falo que todos os anos, entre agosto e janeiro, chove, então eu estou falando do clima. Vou compartilhar novamente aqui com vocês. Então, essas frases que eu coloquei aqui, as frases 1 e 3, elas estão se referindo ao tempo, que é algo momentâneo. Hoje choveu muito. Puxa, quanta neve por aqui. Já as frases 2 e 4 já se referem, então, ao clima. Faz muito frio nessa época do ano.
Essa região parece um deserto, quase nunca chove, né? Então, o tempo é o estado momentâneo da atmosfera e está sujeito a variações. Então, quando alguém pergunta como está o tempo hoje, ele pretende saber se está frio ou quente, seco ou úmido, chuvoso ou ensolarado. Então, é a condição atual da atmosfera que pode mudar de um instante para o outro, principalmente aqui em Campo Grande, né? Vocês que estudam de manhã, sai de manhã num frio lascado, de casaco, na hora do almoço tá quase arrancando a camiseta do uniforme de tanto calor. Então, quais são os elementos do tempo? Então, aqui que a gente, para definir como está o tempo, a gente observa a temperatura, a umidade do ar, a chuva e o vento. Então, esses são os elementos do tempo. Já o clima, ele é um pouco mais complexo. Ele é um conjunto de variações fixas, né? Em um longo período, como eu disse para vocês, se a gente precisa, para determinar o clima de uma região, a gente precisa observar diversos fatores por pelo menos, um padrão de fatores por pelo menos 30 anos, né? Então, precisa, durante esses 30 anos, ter as mesmas variações de temperatura, ter mais ou menos a mesma umidade, ter mais ou menos a mesma pressão atmosférica e os ventos, né? A velocidade dos ventos, para poder a gente definir, então, esse clima. E o clima ele é influenciado por elementos e fatores climáticos que fazem com que a atmosfera tenha essas características, né? Dependendo da localização no mundo. E por isso a gente tem vários tipos de climas no mundo. Então, quais são os principais fatores do clima? Então, a latitude. O que é essa latitude? A latitude, ela determina o clima, ela ajuda a determinar o clima, porque quanto mais perto nós estamos da linha do Equador, mais calor, mais quente é o clima dessa região. A altitude também ajuda a determinar ali, é um fator que determina o clima. Porque quanto mais alto, o que é a altitude? É a sua altura em relação ao nível do mar. Então, quanto mais alto é aquela região em relação ao nível do mar, mais fria ela é. Quanto mais próxima do nível do mar, mais quente ela é. Maritimidade e continentalidade. O que é isso? Maritimidade, regiões próximas do mar. Continentalidade, regiões mais internas do continente, né? O Brasil, ele tem ali a parte da maritimidade, que é o litoral, e aí, nos estados, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, entra mais na continentalidade, ele é mais interno, mais dentro do continente, né? Massas de ar também são os ventos e as correntes marítimas também determinam esse clima e a localização geográfica também, o ponto que ele está no planeta também vai determinar. E aí eu quero que vocês assistam comigo, então, esse vídeo. Deixa eu só ver se eu já consegui colocar ele aqui. Vou interromper o compartilhamento, já está aqui. Que vai explicar cada um desses fatores. Deixa eu só ver se tem mais. Olá, tudo certo? Eu sou o professor Dento e a nossa videoaula é sobre o clima. Antes de assistir essa videoaula, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Você sabe a diferença de tempo e clima? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera. Só um pouquinho, pessoal. E ative o sininho das notificações. Você sabe... Tá saindo o áudio aí? Sim. Sim? Diferença de tempo e clima? Tempo é o estado momentâneo da atmosfera, ensolarado, nublado, chuvoso, enquanto que o clima é o conjunto de condições atmosféricas que caracteriza uma região,
baseada na temperatura e na umidade. Clima tropical, temperado, polar, desértico. Temperatura, ventos, umidade relativa do ar. Então, vocês puderam observar como existem vários mapas, né, de vários geógrafos que eles usam os fatores, determinados fatores, para determinar os climas e fizeram mapas diferentes do clima do Brasil. Nós vamos usar esse mapa do IBGE, que está lá na página 312 da apostila de vocês. Então, peguem ali o mapa da página 312. O mapa não, a apostila na página 212. Acharam? 312, Duda. Já abriu? Regiori já abriu. Matheus, abra o seu vídeo, Matheus. Só ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. E aí também os principais elementos do clima são a radiação, temperatura, pressão atmosférica e umidade do ar. Então, esses são os principais elementos e os fatores que são a latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e localização geográfica. Então, o clima do Brasil, né, em virtude da grande extensão, né, territorial do Brasil, nós temos, então, uma grande variedade de clima também, diferentes tipos de clima, e os principais são esses que estão aqui na nossa apostila, que é o equatorial, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e o subtropical. Então, nós vamos só comparar esses climas aqui com os que estão na apostila. Então, abram lá na página 312, todos abriram? Então, o clima equatorial, o que está diferente aqui é o semiárido tropical, semiárido tropical atlântico, tropical de altitude, que está diferente, né? Semiárido árido tem. O tropical típico é esse tropical, que está aparecendo nesse mapa que está aqui no slide. Está compartilhando aí com vocês? Não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver, peraí. Agora está aparecendo. Está compartilhando. O subtropical, que está na apostila, também equivale ao mesmo subtropical. Está aparecendo. O semiárido também. E o tropical úmido é o tropical atlântico. É o mesmo tropical atlântico. Tá? Esse tropical de altitude, ele pega um pouco desse tropical típico também, é uma parte desse tropical típico, tá? Junto com o clima tropical. Mas, enfim, nós vamos nos basear pelo da apostila, porque daí todo mundo tem esse daí e a apostila vai estar trazendo com base nesse daí também. Mas só muda alguma nomenclatura, tá, pessoal? Não faz muita diferença. Quer falar alguma coisa, Letícia? Faz no banheiro. Bem rapidinho, tá? Então, nós vamos conhecer um pouco como que é cada um desses tipos de clima. Então, aqui, nós vimos que no território brasileiro nós temos o clima equatorial, o tropical típico, subtropical, semiárido e o tropical úmido. Quais são as características, Regiori, do clima equatorial? Lê para mim lá na página 313. Prof, minha bolsa esqueci lá na minha mãe, que eu fui fazer as correções da prova, aí eu deixei lá.
Matheus, então, lê para mim as características do clima equatorial. Temperaturas elevadas ao longo do ano, chuvas abundantes influenciadas pela presença da floresta amazônica, que são menos intensas nos meses de agosto e setembro. Então, o clima equatorial, principal característica, chuva abundante, temperatura elevada. Então, muito quente e muita chuva. Na região norte, quem vive lá na região norte, quem já visitou a região norte, eu nunca fui, mas eu já ouvi falar, tenho parentes que moram lá. Diz que é muito úmido lá, né? O clima é úmido. O tempo todo, uma umidade do ar bem alta, por causa da abundância de chuvas. Lê para mim o clima semiárido, Guilherme Alves. Quais são as características do clima semiárido? Temperaturas elevadas durante todo o ano, chuvas escassas e irregularmente distribuídas que ocasionam longos períodos de seca em algumas áreas. Ok. Então, olha só, enquanto na região norte ali, o clima equatorial tem as temperaturas elevadas ao longo do ano e chuvas abundantes, no clima semiárido nós temos temperaturas elevadas também, só que temos pouca chuva, né? As chuvas são muito escassas. E aí isso traz então períodos de seca, longos períodos de seca em algumas áreas que é ali no sertão, né? Lê para mim as características, Letícia, do clima tropical úmido. Página 313. Temperaturas elevadas, chuva bem distribuídas ao longo do ano, ocasionadas principalmente pela umidade trazida pelos ventos vindos do oceano. Então, devido aos ventos, né, que são trazidos do oceano, nós temos uma boa quantidade de chuva. É a região litorânea, né? No litoral, quem vai para a praia no começo do ano sempre pega uma chuvinha ali. E por mais que chova, é quente, é calor, e você pode aproveitar a praia do mesmo jeito, né? Então, o clima tropical úmido, ele é quente, tem chuvas bem distribuídas, não é muita chuva, a chuva chove um pouquinho, para, né? Você consegue aproveitar ali a sua praia. E essas chuvas são ocasionadas pelos ventos trazidos do oceano. Lê para mim o clima tropical típico. Quais são as características desse tipo de clima, Rafael? O clima tropical típico? Isso. Temperatura elevada, praticamente o ano inteiro, com duas estações bem definidas. Uma seca de maio e de setembro. Outras chuvas de outubro e de abril. Chuvosa, né? Então, o clima tropical típico é o clima que nós temos aqui na nossa região, de Mato Grosso do Sul, da região centro-oeste, né? Parte da região centro-oeste. Então, nós temos aqui duas estações bem definidas. Então, de maio até setembro, um clima seco. Nós estamos agora, esse setembro está se alastrando ali, né? Vai começar em nome de Jesus esse período de chuva agora. Então, nós temos essas duas estações bem definidas, que é um período de chuva, que agora no final do ano chove sempre, e de maio até setembro, mais ou menos,
Tá ficando, como por causa dessas variações do clima, tá sendo um pouquinho mais tarde esse período seco e tá indo um pouquinho a mais. Mas geralmente é de maio a setembro esse período seco. Nós estamos vivenciando agora esse período seco, da estação seca do clima ali tropical típico, né? E por último, o clima subtropical. Quem não leu ainda? Samuel já. O Samuel está sem apostila, né? Então, por último, o clima subtropical, que fica ali na região sul, com temperaturas elevadas no verão, bem mais baixas no inverno, e podendo chegar até a 0 graus, né? A temperatura seria inferiores até a 0 graus, tendo precipitação de neve em alguns lugares e tem chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Então, essas são as características do clima subtropical. Nós estamos fazendo aqui a página 313. Vamos lá para a página, então, 315. Aqui está falando sobre o clima e a vida das pessoas, né? Que os diferentes climas atuam e exercem influência no cotidiano das pessoas. Em lugares onde o clima apresenta períodos com baixa temperatura, a gente usa as roupas adequadas, né, para se manter aquecido. Onde o clima é quente, a gente usa roupa mais leve. Você não vai para o Alasca de biquíni. E você também não vai para a praia vestido lá com aquele casaco de alpinista, né? Então, para cada lugar que a gente vai, a gente tem que usar a roupa adequada para proteger ali o nosso corpo. O clima também interfere nas atividades agrícolas, né? Em lugares que são quentes, a região de clima quente, existem cultivos que se adaptam melhor, como é o caso do café. E já em lugares frios, a gente precisa, então, cultivar alimentos que precisam de condições climáticas frias, como é o caso do trigo. Então, vamos lá para a página 315. Façam aí a página 315 e 316. Com o calor que está fazendo, a gente não está mais nem com o clima equatorial, né? Está equatorial. Torrado. O que a gente tem que fazer? Não entendi. Qual é a página que a gente tem que fazer? Página 315. Tá. Ui. Tá fazendo, Joel? Cadê o Guilherme? Rafael? Matheus, liga essa câmera, Matheus. Mesmo sem entender, eu confio.
Estão conseguindo fazer? Só voltar lá nas características para escrever essas características aqui, tá? Vou estar colocando aqui uma atividade. Acabei. Já. Prontinho? Vou mandar aqui para vocês um jogo. Talvez não dê para todos jogarem, tá? Não sei se dá para... Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente jogar juntos. Quem for terminando, é claro, né? Vamos desligar o áudio, que tá muito chato esse barulhinho. Esse jogo, ele fala dos estados, né, brasileiros. Por que eu coloquei esse jogo? Porque para vocês lembrarem, né, quais são os nomes dos estados, para poder, por exemplo, quais são os estados onde tem o clima equatorial, o clima tropical úmido, e aí vocês lembrarem onde se localiza esses estados. O Distrito Federal aqui, ó, aonde que ele se localiza? Quem sabe me dizer? Mais ou menos. Peraí. Mais ou menos assim, tipo, tem a parte de baixo, né? E daí é mais ou menos no meio da parte de baixo. Não? Isso aí. Então, eu mandei esse aqui para vocês. Qual é a capital do Distrito Federal? Quem sabe? Brasília. Muito bem. Então, eu mandei o link aí. Quem tiver terminado pode estar jogando esse joguinho, tá? Quem não terminou, terminem a apostila. Façam a página 314, né? Deixa eu só voltar aqui que eu já me perdi. 315 e 316, que é até parte do rap, né? Eu não tô conseguindo entrar. Oi? Não tô conseguindo entrar no jogo. Não deu certo? É porque talvez tenha Não. um programa lá. Acho que esse aqui é só no computador. Mas não tem problema, não. É só para distrair. Se você já terminou, se quiser sair da aula, pode sair, tá? Tá liberado. Falta 2 minutinhos, mas só porque terminou. Terminou, Duda? Sim? Então pode sair também.
Quer perguntar alguma coisa, Duda? Não? Nós temos menos de 1 minuto, está acabando aqui o nosso tempo, tá? Tenham um bom final de tarde. Não esqueçam de fazer o rap, para a gente fazer as correções, ok? Vou levar o rap, eu vou levar a prova hoje. Oi? Eu vou levar a prova hoje. Ok, até amanhã tem que levar lá na escola, tá? Beijo e até mais.